Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Volk e hoje nós vamos para mais um devocional, uma palavra abençoada que o Senhor falou comigo pela manhã. Nós vamos falar sobre a ressurreição da filha de Jairo e você vai compreender o porquê que esta palavra está nos evangelhos. Por que que essa história está nos evangelhos e por que que ela é importante na sua vida. Então, atente-se ao que Deus vai falar contigo hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5. Vamos começar no versículo 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais das sinagogas, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e ela viverá. Então Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem estas pessoas disseram: Jairo, tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem atender a estas palavras, disse a Jairo, o chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa de Jairo, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar na casa, disse: Por que estáis todos aqui em alvoroço e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E todos riam de Cristo. Tendo ele então, porém, mandou que todos saíssem, tomou o pai e a mãe da criança pela mão e aqueles que estavam com ele e entrou no quarto onde a menina estava. Tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e colocou a andar, pois tinha apenas 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse desse feito e mandou que dessem de comer a menina. Texto profundo. Peço que você leia depois com carinho. Mas vamos à explicação. Jairo, um dos principais da sinagoga, Jairo, um judeu, obviamente um homem que estava inserido num contexto que, naquele momento, ia contra diretamente o que Cristo pregava, porque existe um complô do movimento, um complô dos judeus, inclusive dos mais radicais, para que Jesus fosse silenciado. Num momento de desespero, um dos principais da sinagoga chega a Jesus. Aquele mais improvável, o improvável, o principal da sinagoga chega até Jesus e fala: Mestre, minha filha está morrendo, me ajuda. Medidas desesperadas de um homem que não encontrava solução a não ser em Jesus. Provavelmente você, na sua vida, passou por situações que não existia outra expectativa ou esperança se não fosse Jesus. Se você não chegasse até Cristo, não tinha mais o que fazer. E Jesus aqui mostra nessa passagem da filha de Jairo que ele é a última esperança, que é ele quem é o último caminho, e que se você chegar nele, nem a morte pode te derrubar, nem a morte pode te vencer, porque é ele quem determina todas as coisas, porque não há nada que esteja fora do seu poder. E olha como essa passagem é interessante, porque diz assim que quando ele chegou na casa de Jairo, as pessoas já choravam, pranteavam, estavam desesperadas, e ele sabia que aquilo era para a glória de Deus. Então Jesus mostra aqui que o primeiro ponto, ele é a última esperança. O segundo ponto, Jesus mostra que ele chega em locais devastados de choro e pranto, e ele é quem traz a cura e a alegria nesses locais. Mais ninguém, porque as pessoas estavam reunidas, não tinha um ali sequer que podia trazer alegria no momento da morte de uma criança. Mas aonde ele chega, a morte tem que sair. A palavra continua dizendo assim que ele chegou com Pedro, Tiago e João. E olha que coisa interessante. Jesus não estava andando com os piores.
Se você quer ver realmente milagres na tua vida e se você quer ser um agente de milagres nas mãos de Deus, para de andar com os piores. Gente que fica na roda dos escarnecedores não pode ser usado por Deus. Gente que anda com pessoas que dão mau testemunho, com gente que tem vida torta, com vida errada, gente que não sabe escolher os seus amigos, que não sabe escolher os locais onde frequentam, não verão a manifestação de Deus nas suas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus sempre mostrou que os maiores milagres ele estava junto com os comprometidos. Aqui quando você vê os 3 entrando no quarto e a criança morta, Jesus levou 3 dos melhores. Para de andar com gente errada. Você não vai ter sucesso na tua vida enquanto você continuar com a amizade errada, enquanto você continuar compartilhando a sua vida com gente que só sabe debochar, brincar e fazer brincadeirinha boba, com gente que só sabe debochar de Deus, com gente que só sabe dar mau testemunho, com gente que gosta de pinga, de cachaça, de balada, de zoeira, de bagunça. Deus não opera no meio daqueles que escarnecem. Eu estou falando para você que é um cristão. Veja que coisa interessante. Então eles entraram no quarto, pegou o pai e a mãe, porque o pai e a mãe ia testemunhar um milagre. O líder da sinagoga ia ter que ver a filha levantada à morte. Jesus entrou no quarto, pegou a menina pela mão e disse Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Bastou uma palavra. Bastou uma palavra para que a morte sumisse do corpo daquela menina. Bastou uma palavra para que aquela menina viesse de volta do mundo dos mortos e entrasse no próprio corpo e voltasse a viver. Bastou uma palavra. Você tem ideia de que basta uma palavra de Deus na tua vida para que tudo mude? Não somente os cenários externos, dinheiro, emprego, saúde. Não. Eu estou falando da tua vida espiritual. Talvez você que está ouvindo essa mensagem hoje, você está morto por dentro. Dentro do teu coração existe morte. Porque você não tem mais esperança. Porque talvez você já sofreu tanto na vida. Ou porque você está desiludido com a igreja. Ou porque você está desiludido com pessoas que fizeram algo para você. E Jesus está dizendo, aonde não tem expectativa nos homens, tem em mim. Porque eu não sou homem. Eu não dou para você o que os homens dão, o que eu dou para você é eterno. E a palavra de Deus se cumpre na vida daquele que ousa crer, como Jairo ousou crer. Poxa vida, pastor, mas eu sempre fui de outro caminho, eu sempre tive outra religião, sempre pensei diferente. Porque eu vim dali, porque eu vim daqui. Deixa eu te falar uma coisa, Jairo também veio de outros caminhos. E preste atenção. Quando ele reconheceu o senhorio de Cristo e ele se dobrou a Jesus, a história dele mudou. É assim que Deus opera na vida de quem crê. É assim que Deus opera. Essa passagem é tão poderosa porque Deus está falando, a morte não pode vencer. Você vai entrar num lugar e as pessoas podem olhar para a tua situação e elas podem rir. Elas podem debochar quando você falar assim, Deus vai mudar a minha história. Elas podem dar risada. Você é bobo. Quantos anos você está aí esperando Deus fazer? É o mesmo caso de quando Jesus entrou naquela casa e as pessoas estavam lamentando a desgraça. Mas ele falou, ei, vai mudar o cenário. As pessoas riram. É exatamente o que elas fazem com o crente. Porque o crente crê através da fé. Ele vê o que o mundo não vê, a gente vê com outros olhos. Nós temos expectativa naquilo que há de acontecer. Por isso eu falo para você, a passagem da filha de Jairo é poderosa para você entender alguns pontos principais. O primeiro, não importa de onde você veio e qual era o teu contexto. Se você reconhecer Cristo, nem a morte que quer assolar teu coração vai vencer. Segundo, ande com os bons. Você quer ver Deus operar milagres através da tua vida? Você quer presenciar os milagres de Deus? Muda o teu conceito de gente. Começa a escolher gente boa para estar do teu lado. Para de ter aliança com gente ruim. Terceiro ponto. Quando você entrar no quarto e Jesus estiver com você, você vai presenciar o milagre do morto que sai lá do Hades e volta para o corpo para glorificar a Deus.
E até aquele que veio de outro contexto e improvavelmente procuraria Jesus, como era o líder da sinagoga, vai ter que dobrar o seu joelho e reconhecer que não há nada impossível para Jesus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós oramos em Teu nome, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós confiamos em Ti. Temos a certeza que nem a morte pode derrubar aquele que ousa crer no Senhor. Nem a morte pode derrubar aquele que se levanta e pede a Ti e confia. Não importa os que zombam, não importa o que digam, não importa o que a multidão pense. Quando o Senhor entra no quarto, o defunto levanta, porque é o Senhor quem está lá. Pai, coloque os bons do nosso lado. Muda o nosso círculo de pessoas para que possamos, Senhor, realmente ser usados por Ti e caminhar com aqueles que testificam da verdade de Cristo. Esteja na nossa vida, Senhor, nos abençoando, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, seja valente. Um abraço.